Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Gisele Sâmia nos deu essa entrevista no dia 13 de outubro de 2018. Sim, há quase 6 anos, e só agora iremos publicar. Chocante, né? O que aconteceu com muita sinceridade é que nós não soubemos na época lidar com a quantidade e profundidade das informações que ela trazia. E acreditem, são muitas informações. O canal provavelmente ainda não tinha maturidade para acolher tudo isso. Então a entrevista ficou lá guardadinha. De vez em quando olhávamos para ela e ela continuava lá, guardadinha. Só que agora, quando olhamos, pensamos, ou melhor, entendemos. Opa! A hora é agora. Pois então, aqui estamos com a entrevista de 1h30 dividida em 2 partes. Na primeira parte, ela nos conta tudo o que aconteceu até o momento em que ela abre os olhos na UTI, depois da EQM. Na segunda parte, ela responde as nossas perguntas e detalha muitas coisas dessa EQM. E atenção, a segunda parte da entrevista revela muitas coisas sobre a EQM que não foram reveladas na primeira parte, ou seja, não deixem de assistir as 2 partes. E se vocês gostarem, por favor, deem o seu like, pois isso ajuda muito a informação chegar a mais pessoas. E também se inscrevam no canal e também compartilhem com os amigos. E então, vamos conhecer a história dela? Gisele, boa tarde. Muito obrigado por você compartilhar conosco a sua experiência de quase morte. Gostaria, por favor, que você se apresentasse e nos contasse a sua história. Boa tarde, eu queria muito agradecer o convite. Meu nome é Gisele Sâmia, eu sou naturopata, especializada em medicina tradicional chinesa. E a minha história de quase morte começou em 2009. Eu tive um pequeno acidente de carro e na verdade a gente estava parando para se alimentar e meu filho bateu a porta do carro na minha cabeça, bem na base do meu crânio, e eu desmaiei. E ali começou na verdade, uma trajetória super ruim, porque eu desmaiei e aí meu ex-marido ficou super nervoso e tava minha sogra junto, tinha uma bebê que era minha, com 1 aninho, e aí todo mundo ficou super nervoso e agitado no carro, e aí me levaram para um pronto-socorro, era interior, e aí o pronto-socorro era bem, não tinha infelizmente nenhum aparelho, e o médico falou, olha, ela tá tendo uma convulsão, eu acho que pode ter sido um coágulo, um edema, eu não tenho como diagnosticar. Ele falou, eu acho que o melhor seria vocês levarem ela para a cidade de vocês ou para São Paulo e pronto, eu vou dar um sedativo e aí ela aguenta a viagem. E aí ele me deu um sedativo, só que eu sou uma pessoa extremamente alérgica à alopatia, extremamente, assim, eu não posso tomar um Tilenol. Se eu tomar um Tilenol, eu vou, assim, dormir, vou desmaiar, enfim, eu não tenho enzima para trabalhar a parte de alopatia. E aí eu tomei esse sedativo e meu ex-marido veio dirigindo, só que a gente estava no interior, enfim. E durante a viagem, que demorou umas 5 horas, 6, eu fui tendo várias convulsões no carro, várias, e todo mundo muito nervoso, minha sogra, meus filhos, o meu ex-marido. Mas aí quando eu cheguei, ele largou a minha sogra em casa, e correu comigo para o hospital. Quando chegou no hospital, também foi outro erro médico, porque ele falou, ela é alérgica, e eles não consideraram em nenhum momento, falaram, não, ela tá tendo convulsão, a gente tem que parar, porque senão ela não vai aguentar, o cérebro dela tá tendo uma seguida da outra. E aí eles me deram mais uma medicação sedativa, um diazepam, e aí, bom, quando eles começaram esse sedativo, o que aconteceu foi uma coisa muito estranha, porque de repente eu voltava consciente, totalmente consciente e sem nenhum sintoma, e pedia pro meu marido, olha, me tira daqui, porque você não tá falando que eu sou alérgica e eu vou morrer, eles não podem entrar com medicação. E eu já tava com soro, já tava com a parte respiratória, com oxigênio,
Mas ele falava, eu não posso te tirar daqui, eu não tenho como fazer isso, os médicos estão te tratando. E aí eu apagava, né? Isso foi assim, algumas horas na emergência. Só que aí quando eles deram a terceira ou quarta sedação, eu não sei ao certo, eu tive uma parada respiratória. E aí eu já fui direto para semi-intensiva, né? E aí ele já não tinha mais acesso, assim, ao que eles estavam fazendo. E isso foi muito difícil porque, assim, entre uma convulsão e outra, eu voltava, né? E eu tinha consciência total, assim. Eu pedia, por favor, alguém me tira daqui. E aí eles achavam que eu estava tendo uma alucinação, que eu estava em crise emocional, ou enfim. Isso depois da parada cardíaca, não? Da parada respiratória. Ela foi rápida, então? Ela foi bem rápida, eles já reanimaram, enfim. Só que aí o que aconteceu foi assim, eu fiquei quase 48 horas tendo convulsões, sem parar, ininterruptas. E aí eu fui, eram 4 da manhã, isso eu lembro bem, de eu voltar assim pro corpo. E aí eu já via várias pessoas, familiares meus, espíritos, que tinham falecido no quarto, assim, na semi-intensiva da UTI. E eu via o meu corpo, me via assim, na parte espiritual, eu via o meu corpo, eu não via, eu me via na maca, me via com toda a aparelhagem. Esse seu ponto de vista era da onde? Então era do lado, era bem lateral a maca, era muito como se você estivesse em pé? Não, é como se eu estivesse em pé, mas assim, bem junto do meu corpo. E eu olhava assim para minha esquerda e via as pessoas familiares que já tinham falecido, assim. Meu pai, minha avó, por parte de mãe, que era super, assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu via ela e ele, via, eu falava, meu avô, e eu falava, nossa, o que aconteceu? Né? E aí o que foi acontecendo foi que eu voltava e de repente meu ex-marido aparecia, porque deixavam ele entrar para falar comigo e para me ver e falar, olha, ela tá muito mal. E aí eu lembro que eu pedi a presença da minha irmã, falei, porque minha irmã sempre foi assim mais arrojada, e eu falava, nossa, ela vai me ajudar, ela vai me tirar desse hospital, porque eles não estão considerando que eu sou alérgica e cada vez está ficando mais difícil voltar pro corpo. Eu tinha essa sensação clara, assim, tá cada vez mais difícil eu falar com alguém. E aí a minha irmã apareceu e eu falei pra ela, olha, você tem que me tirar daqui. Ela falou, não posso, você tá muito mal, E nisso eu apaguei. Aí eles tiraram ela, né, e era outro procedimento, enfim, eu tava tendo alguma outra questão, que eu não sei qual que era, e foi isso até umas 5 da manhã. Teria sido outra parada cardíaca, talvez? Eu acho que outra respiratória, eu tive inúmeras paradas respiratórias, eu tive 3 paradas cardíacas, assim, bem graves. Desde que você teve o acidente e que você teve algumas convulsões, você não teve nenhuma parada cardíaca? A primeira foi no hospital? A primeira foi no hospital, sim. Tá. Então, quando deu quase 5 da manhã, eu sei por quê. Foi uma coisa muito... Isso é muito marcado dentro de mim, fica muito dentro da minha mente, da sensibilidade do lugar e de como eu estava. Eu lembro de sentir o sol. Foi uma coisa... isso me emociona até hoje, porque eu lembro que o sol estava chegando. E até para falar é difícil, porque... E eu falei para minha irmã... E aí depois minha mãe estava do meu lado e eu abri os olhos e falei, mãe, me tira daqui que o sol tá chegando. Se o sol chegar e eu não sair desse hospital, eu não vou resistir. E aí minha mãe disse que saiu do quarto, e isso eu soube depois, e falou pro meu ex-marido, ela tem que sair daqui. E aí, assim, foi uma coisa muito de Deus mesmo, eu acho que foi muito que eu tinha que estar aqui hoje, viva, e que ele conseguiu uma transferência com um amigo de família, e aí eles começaram a fazer vários contatos, e ele conseguiu a transferência dessa emergência, desse hospital de emergência, para um hospital melhor, que seria. E aí eu lembro, entrando na ambulância, eram flashes, porque eu via e apagava muito rápido. E eles me colocando na ambulância e depois eu entrando nesse outro hospital e depois eu já me vi entrando no Atomo. E aí já paguei de novo. E eles rastrearam tudo, assim, fizeram uma junta de quase 25 médicos. Eles
porque eles achavam que eu tinha um edema, que eu tinha um coágulo, que eu tinha alguma coisa mais séria, porque não justificava. Mas em nenhum momento eles consideravam que era um processo alérgico, medicamentoso. E eles foram avisados? Avisados, meu ex-marido falou, minha mãe falava, todo mundo. Mas eles falavam, não, nada acontece assim. Não existe isso na medicina. Isso é impossível. Ela está tendo muitas convulsões, ela tem parada respiratória. Não existe nada. E assim. E aí até que depois de algumas horas, mais um dia, eles fizeram uma junta e aí um médico que eu falo, eu brinco que ele foi um anjo, né? Ele me sedou e colocou em coma. Ele chamou a família e falou, olha, eu vou colocar ela em coma porque ela não para. Eu nunca vi ninguém ter tantas convulsões seguidas, assim, ela não para e ela já teve 3 paradas, ela tem muitas paradas respiratórias, ela teve uma parada, a gente não sabe se ela retornar como vai ser, eu acho que ela não deve andar, ela deve ter algumas sequelas sérias, mas eu quero, assim, que a família me autorize em colocar ela em coma pra gente ver se o cérebro dela descansa um pouco. E aí foi isso que aconteceu, e eu fiquei em coma 30 dias, em coma total, e induzido, lógico, né, porque eu era medicamentoso, mas eles não consideravam, e durante esse coma eu lembro bem, assim, muito claramente de tudo que aconteceu. Eu lembro de ver o meu ex-marido, eu lembro de ver a minha família e lembro de ver alguns amigos, mas eu já longe do meu corpo, assim, muito longe do corpo. Eu já via a UTI, eu já via meu corpo longe, como com uma distância de uns 50 metros, e aí eu já não conseguia mais chegar tão próximo do meu corpo. E a única coisa que eu pensava era assim, nossa, eu não posso ir com os meus familiares, porque senão eu morri. E eu tenho uma filha de 1 aninho, eu tenho meu filhinho, eu tenho que cuidar deles, eu não posso morrer, né? Isso era muito sentido em mim. E aí que começou toda a minha vivência, e foi uma vivência muito forte, assim, que eu já compartilhei com alguns amigos, e eu acho que mudou, assim, eu renasci de novo e mudou a minha vida depois disso. Eu me lembro como se fosse agora, que eu estava assim, a uns 50 metros do meu corpo, e eu comecei a sentir uma presença muito grande. E é legal entender uma coisa, eu sempre meditei, né, desde pequena, eu sempre meditei, sempre, assim, minha avó era budista, e embora italiana, ela era budista, então minha família era católica, mas eu sempre meditei muito, e eu acho que era muito engraçado isso, porque a imagem que eu mais tinha, e sempre que eu tinha qualquer problema na vida, durante a vida eu tive problemas emocionais, materiais, físicos, de saúde, eu sempre mantrava para Buda. Então isso é importante entender, porque foi uma coisa que foi bem pontual para mim nessa vivência. E eu lembro de sentir essa presença assim atrás de mim, e de repente quando eu me viro assim, eu vejo 2 anjos, mas eles não eram anjos parecidos com ser humano, não eram, eles eram imensos, pareciam uns 2,5 metros, e eu olhava assim e eu falava, nossa, mas isso, quem são vocês? Eles falavam, olha, você não tem permissão de ficar aqui, você tem que seguir, você tem que ir junto com a gente. E eu falava, não, eu não vou morrer, meu corpo tá ali, eu tenho que ficar do lado do meu corpo, porque se eu sair daqui, eu vou morrer. Não, mas você não tem mais permissão de ficar do lado do seu corpo, por favor, vem com a gente precisa te mostrar, a gente precisa conversar, você precisa se acalmar. E eu lembro daquela agitação e um nervoso, eu falava, não, eu não posso morrer. Olha, eu tenho uma filha, olha, eu tenho um filho, olha, eu tenho meu marido, eu amo meu marido, eu não posso morrer. E eles falavam, calma. Isso foi muito instantâneo, assim, eu comecei a sentir uma calma, uma paz, uma tranquilidade. E nesse segundo, que não sei quanto tempo foi, porque eu só fiquei sabendo depois que eu fiquei 30 dias em coma, mas para mim parecia segundos, assim, foi muito rápido toda essa vivência.
Eu saí daquele lugar, eu não sei como também, e já me transportaram para um lugar. Esse local era assim, quando eu fui chegando, eu comecei a ver um gramado imenso, imenso, imenso assim, e vários seres ou pessoas. Mas quando eu cheguei próximo, eu já não vi mais nada. Eu já vi só como se fosse uma esfera de vidro, e eles me colocaram nesse lugar. Eles falaram, olha, você tem que ficar nessa esfera para limpar os seus corpos. E eu falava, não, mas se eu ficar aqui limpando meus corpos e meu corpo, né? Eu ficava o tempo todo nervosa e preocupada. Não, você precisa ficar nessa esfera de vidro. Você precisa limpar seus corpos. E aí eles me colocaram nessa esfera que parecia uma redoma, assim, enorme, de vidro enorme. Você via alguma coisa através do vidro? Então, através do vidro eu só via luz. Só. Parecia que eu estava dentro de um vácuo, não tinha. E entre você e esse vidro? Nada, só luz, só uma luz branca. Só que quando eu comecei a perceber que, segundo eles, eu tinha que limpar esses corpos, eu comecei a perceber mais que existia outra coisa além do vidro. Aí parece que minha visão foi ampliando. Eu comecei a perceber esse gramado de novo, vários seres que não eram como parecidos com humanos, mas não eram humanos. Eu via como se fosse várias cidades, mas não eram umas cidades como a nossa, assim. Não eram Estados Unidos, não era uma Colômbia, não era um Brasil, não era uma Itália. Eram coisas diferentes. E eu olhava para baixo e eu via eu na UTI. Eu via os meus pés e via a UTI. E via toda, eu moro em Santos, né? E eu via toda a cidade de Santos e o meu apartamento, e como se não tivesse parede, então eu via meu apartamento e via as pessoas brigando. E porque teve briga, claro, né? Sempre que tem alguém doente tem discussões, as pessoas, uma quer uma coisa, outra quer outra, e as pessoas se desestabilizam emocionalmente. Então eu via o meu marido brigando, minha mãe, minha família, meus amigos, via todo mundo confuso, triste, e me via no hospital. Então eu falava, nossa, eu não vou voltar nunca pro meu corpo, porque meu corpo tá ali no hospital. Mas cada vez mais a minha mente, se é que se pode dizer, o meu espírito, a minha alma, não sei, porque eu acho que são só nomes, né? Eu tinha mais interesse nisso que eu estava vendo, porque é uma paz e é uma harmonia, é uma frequência de amor que eu nunca tinha sentido. Você ainda estava dentro da redoma? Ainda estava dentro dessa redoma. E chegou um dia que lá nessa redoma eles voltaram, esses anjos apareceram e falaram, olha, você está pronta para sair da redoma. E de repente essa redoma sumiu. E eu estava do lado deles e eu não andava, eu não sentia fisicamente meu corpo. É muito diferente a sensação do corpo astral. Você não tem a sensibilidade do 3D, da matéria, é diferente. E eles foram me levando por esse lugar que era como se fosse um campo, e tinham muitas crianças. E essas crianças, conforme eu ia passando por elas estavam trabalhando, né? Só que esse gramado é uma coisa assim até difícil de expressar em palavras. Esse gramado, elas trabalhavam com o que hoje seria o mais próximo da nanotecnologia. Pensa que em 2009 eu não tinha acesso a isso, eu nem imaginava que existia nanotecnologia e muito menos essa inteligência artificial. Então eles iam colocando as mãos nesse gramado e ali ia se materializando as mais diferentes formas, assim, prédios, casas, brinquedos, tudo ia se materializando dentro daquela proposta totalmente diferente. Miniaturizados? Miniaturizados e aumentados. De repente eles cresciam e ficavam enormes, no tamanho que seria. E essas crianças, elas estavam ali como projetista mesmo, projetando aquilo. Aquilo era muito rico de informação, muito rico, muito. Tinha algumas trabalhando com flores, com o que seria botânica, e elas mexiam e as flores cresciam, e frutas, e era muito diferente. Eu ficava parado olhando assim, porque era muito rico, eu nunca tinha visto tanta informação juntas.
Até que eles falavam, não, a gente tem que continuar, a gente tem que continuar. E aí eu falava, ah tá, e eu tava muito perdida, porque eu nunca tive tanta informação ao mesmo tempo. E é uma informação que ela permeia você. Você não só vê, você sente, você visualiza, você toca, é tudo, você tem o cheiro do lugar, é totalmente diferente. E aí eu continuei como se fosse caminhando, mas não parecia uma levitação. E aí uma dessas crianças foi perto de mim. E aí ela olhou para mim, só que ela tinha uma luz nessa parte que seria esse chakra coronário, mas a nível cardíaco, a nível... Era todo integrado os chakras da criança, era esse vórtice de luz que a gente tem, que tem como mapear, né? Só que o dela era para fora, assim, o cardíaco dela era para fora. Era como se essa luz tivesse ali pulsando. E aí ela chegou bem perto de mim com o dedo e falou, nossa, seu coração tá tão triste. E aí eu olhei para ela tinha os olhos maiores, não eram como os nossos, assim. Era como se os olhos pegassem quase toda a porção do globo, então. E azul, azul, azul. E quando eu olhei, fiquei olhando, assim, eu não sabia se eu olhava pro azul dos olhos ou se parecia essa luz pulsante aqui. Ela colocou a mão no meu coração e aí é que eu entendi o que é amor, assim. Eu nunca senti nada e olha, existe o amor materno que é incondicional, existe o amor familiar, existe o amor entre amigos, mas é uma coisa tão grande. E aí eu comecei a sentir aquilo e ela começou a tocar meu coração e falar que ele tinha muita dor e muita tristeza. E aí aquilo começou aquela energia permear meu corpo, assim, foi muito diferente. E aí ela foi embora e eu continuei a caminhada com eles até que a gente chegou num local que de repente também ele mudou de forma, não tinha mais forma nenhuma. Era como se eu entrei por um local que parecia uma porta e de repente ele se transformou como se fosse um quadrado, um cubo de luz. Eu só sabia que era um cubo porque eu sentia como um quadrado o local. É muito interessante as formas geométricas, elas são nítidas nesse lugar que eu tava. Você sentia as formas geométricas. E nesse local os anjos sumiram. E aí eu só me via pequena e esse local de luz, e eu sabia que era um cubo, um quadrado, não sei, era esse local que eu estava contida, era como se eu estivesse contida. O que significa você se via pequena? Você se via mais jovem ou você era pequena? Não, eu me via em formato pequeno perto da dimensão da luz. Mas você tinha uma visão de você mesma de fora? De fora do corpo astral. É como se você estivesse num drone ao seu lado? É como se eu fosse uma câmera observando meu corpo. É interessante. Era você se vendo? Se vendo. Assim como você se via no hospital? No hospital, exatamente igual. Só que você estava vendo de fora o que você disse que era o seu corpo astral. E aí, de repente, algo começou a chamar minha atenção nessa luz toda, né, nesse local. Vinha de muito distante, muito distante. Eu sabia que era distante e muito pequena. Era uma luz focal pequena. E ela começou a vir e eu não conseguia mais ver ou sentir esse local que eu tava. Eu só estava focada nessa luz. Essa luz, ela era pequena, parecia mais arredondada e foi aumentando, 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 até que ela ficou de um tamanho que ela contaminou o ambiente. Ela todinha era o ambiente. E quando eu consegui abrir o olho de novo, porque a luz ela ofuscava de tão forte, ela tinha todas as cores, assim, você via as cores do arco-íris, todas as cores, o tempo todo pulsando. E aí eu vi como se fosse um olhar. Eu só vi os olhos, não tinha forma, não tinha um rosto, não era uma pessoa, eu só vi os olhos. Eu vi os olhos, mas eu não via. É como se dentro da minha mente falasse, ali existem olhos. E aí ele falou, eu sou Jesus. E eu falei, Jesus? Ele falou, eu sou Jesus Cristo. E eu falei, mas Jesus, né? E ele, eu sou Jesus. Isso foi muito, 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 assim, diferente pra mim, porque pensar que a vida inteira eu mantrei pra Buda, e de repente se fosse uma coisa mental, a gente, né, várias pessoas falaram pra mim, tudo que você teve foi mental, você teve alucinações, e eu sei, em cada célula do meu ser que não foi.
E então seria Buda, né? Porque era quem eu pedia, eu mantrava o tempo todo na vida, sempre. E aí você vai na minha casa, você vê, eu tenho várias estátuas. Eu gosto dessa coisa neutra, desse pensamento do meio, de nem uma coisa nem outra. Vamos sempre pensar no meio, né? E aí eu olhava e ele falava, eu sou Jesus. E aí ele falou assim, você precisa se desligar do seu corpo. Eu falei, não, eu não vou morrer, eu não quero morrer. Não, você precisa se desligar do seu corpo. Eu falei, não, a gente não tem o livre-arbítrio, então eu preciso escolher, eu posso morrer ou eu não posso escolher? Eu tenho escolha? Ele falou, não, você tem escolha, mas antes eu queria te mostrar algumas coisas. Eu falei, tudo bem, mas se eu tenho escolha, eu escolho ficar no meu corpo. Ele, não, você tem escolha. E sabe uma alegria? Eu nunca senti nada igual. É uma alegria, é uma leveza, é diferente daquela criança que eu sentia aquela compaixão. Se fosse colocar em nome de amor, a compaixão seria o mais alto. Ele é alegre, ele é puro, ele envolve com alegria. E eu falei, tá. Aí ele falou, então eu vou te tirar do seu corpo. Eu falei, me tirar do corpo? Quando ele falou me tirar do corpo, apareceu um zíper assim no meu corpo, e todo o meu corpo, que era essa forma que Gisele, que eu ainda me via como Gisele, caiu no chão. Abriu como se fosse um macacão. Caiu. E aí saiu de dentro do meu corpo uma luz, só uma luz. E ele falou, e agora eu preciso te mostrar. Aí tudo que eu vivenciei desse momento até o final de eu decidir, eu não tinha mais forma, eu não tinha mais essa estrutura. Eu só sentia a luz e só sentia tudo que eu fui vendo. E ele me mostrou vários mundos. Ele me mostrou os seres que vivem dentro da água. Eu, como fiz doutorado em medicina chinesa, eu sempre tenho os elementos muito latentes em mim. Então, assim, eu penso que a água é muito importante no universo. Vamos pensar que eu sempre busquei essa química, né? E entender um pouco mais como que a terra, o ar, a água, tudo isso, esse éter, tá trabalhando no universo, né? E ele me mostrou exatamente algumas questões que eu sentia que existia e que eu já tinha lido muito, e que é real, assim, e que existia como realidade. Ele me mostrou os seres que vivem na água e que existem formas na água, assim, como aquele cientista mostrou que a água realmente faz cristais diferentes para cada emanação que você dá de pensamento. E realmente existem. A água, ela tem seres que controlam a maneira como ela existe no universo. Você consegue explicar um pouco mais o que seria isso? Porque não são peixes, estamos falando não, que seres a gente está falando esses? de seres espirituais mesmo, de seres que habitam a água e que não tem nada a ver com a parte biológica, né? Com peixes, com animais, não. A gente não está falando, a gente está falando de espírito. Existem inúmeros espíritos que vivem dentro da água e que trabalham para que essa água flua de uma maneira pacífica nesse planeta. Ele mostrou isso para você onde vocês estavam na Terra, olhando para o planeta Terra? A gente estava olhando para o planeta Terra. Ele mostrou muito esse planeta, muito. E você muito. via nesse momento o planeta de um ponto de vista de fora? De fora e dentro da água. Eu via de fora e no mesmo segundo eu sentia. Simultaneamente? Simultaneamente. Quando a gente pensa, né, nas parapsicologias e nessa coisa de você fazer a telepatia, de você usar o cérebro, isso é super possível, porque você faz isso mesmo. Quando você está no espírito, quando você é só aquela luz, é só isso que existe. Não tem palavras, é muito difícil até expressar em palavras tudo isso, porque a gente tem que colocar numa caixinha, né, todo esse conteúdo. Então eu tenho que pôr na expressão de linguagem, e não tem. Tem coisas que não tem uma linguagem, uma palavra que coloque tamanho emoção, que coloque tamanho sentir. Depois ele me mostrou habitantes que vivem na Terra, e eles são seres como se fossem animais. Eles vivem dentro
do planeta, no mais profundo do planeta, da Terra mesmo. Então eles estão na parte bem matéria da Terra. E eles trabalham lá. Eles ficam o tempo todo usando a parte dos minérios, da química, para fazer com que aquela Terra continue produtiva, com que o planeta continue tendo essa geologia perfeita. E eu lembro de sentir uma coisa assim, quando eu vi esses seres, e senti uma coisa, nossa, eles são muito feios, né? Porque eles têm uma forma feia, assim. É uma forma rochosa, estranha, né? E são seres espirituais também. Eles tinham forma como se fosse mais densa, mais denso mesmo, como se fossem minerais. Eles tinham como forma mineral esse. Esse eu não sentia como a água, que parecia muito, muito espiritual. Eu não via forma nele. Esse não, esse eu via como se fosse um minério, como se fosse uma rocha. E eles tinham formato assim, sabe? Diferenciado, como rochas mesmo. E eu lembro de sentir essa coisa, nossa, que feio. E eles devolverem pra mim. Ah, é por isso que você tá aqui, por isso que você pode visualizar, gente, porque você sente igual, você fala exatamente o que você sente, sem filtro. Quem respondeu pra você foi um desses seres, que eu só tinha permissão de estar nesse lugar porque eu não tinha filtro, porque eu falava exatamente o que eu sentia. Eu não sei o que concluir daí. É muito difícil concluir, porque é o sentimento de penetrar num universo que não existe, parece. E eu senti aquela coisa de, nossa, que feio, e eles falaram isso pra mim. E aí, desse segundo, eu saí desse lugar, e aí ele falou, você precisa ver uma reunião. E depois que eu voltei, é legal a gente entender isso, depois que eu acordei no corpo, eu procurei muitas respostas, porque eu estava muito confusa, né? Eu falava, nossa, como eu tive tanta vivência. E eu conheci uma pessoa que até hoje é amiga, assim, que eu amo muito, e que ela me respondeu muitas coisas que estavam acontecendo naquele dia, naquele mês de setembro de 2009, e que os espiritualistas falavam que estava acontecendo uma grande reunião. Uma reunião de decisão do que o planeta tem que passar ou do que o planeta precisa mudar, né? E eu nessa reunião, quando eu entrei, eu fiquei, era uma reunião com vários seres que eu nunca tinha visto. Então você imagina que tinham seres de várias, como se fossem galáxias. Eu vi seres que eu encontrei como se fosse num corredor, passando por eles, e eles falaram que eles eram reptilianos. Outros, e que eu nunca tinha ouvido falar nisso, depois eu fui estudar um pouco, assim, aprofundo para entender. Mesmo assim, hoje em dia você vê que tem muito se fala, mas é difícil a conclusão, né? Porque ela é espiritualista mesmo. Eu vi seres que me falaram que eram de Órion, e seres que me falavam que eram de peixes, e que esses seres também, eles estão fora do planeta e que eles também habitam o planeta. Qual planeta? Terra? Terra. E aí eles estavam nessa grande reunião com vários, tinham humanos lá, nenhum desses humanos eu conhecia, vários, e eles falavam, e o que eles falavam era assim, que o planeta ia passar por uma grande mudança, e que a gente tinha que tomar consciência de que se a gente não cuidasse desse planeta Terra, se a gente não tivesse amor pelos seres humanos e pelos seres animais e por cada molécula que está aqui, esse planeta ia ser extinto, né? Que ele ia passar por uma grande mudança. Essa mudança ia ser física e ia ser real para muitos seres humanos. E eles ficavam o tempo todo debatendo o que fazer com a raça humana, como se a gente fosse vírus, como se a gente tivesse a capacidade de ter a evolução, mas que a gente não se conscientizasse com isso. Mas eu sentia muita harmonia no lugar. Eu sentia que eles debatiam de um outro nível, não é como o nosso, assim. Quando a gente não gosta de alguém, a gente personaliza esse não gostar, a gente julga. Não tinha julgamento, tinha muito essa coisa de sentir a verdade que fosse melhor para aquele momento. E eles falaram que tinha uma raça que já estava pronta para entrar no planeta, que seria a quinta raça,
e eu também nunca tinha ouvido falar disso, só depois que eu estudei bastante para entender um pouco mais, e que esses seres precisavam de ajuda para entrar no planeta, que eles já estavam prontos. Muitos falavam que não, que então a gente devia fazer a limpeza do planeta e inserir a raça, e muitos pediam, espera, eu acho que os seres humanos eles vão conseguir. E aí nesse momento eu fui tirada da reunião, e aí eu voltei para esse local que parecia o cubo, né? E aí de novo com Jesus, ainda sem forma física, não tinha, eu era luz, e eu era uma luz bem pequena, perto da luz que era Jesus. Ele envolvia esse local todo, que era um local imenso. E eu era uma luzinha, assim, bem pequenininha, tipo uma velhinha. Era muito engraçado isso, porque eu sentia esse envolvimento dessa luz, sabe? Era muito maior uma e a outra era muito pequena. E aí ele falou, então, eu te mostrei tudo isso porque você precisa se desligar do seu corpo e você tem que trabalhar aqui com essas crianças. E eu falei, olha, tudo que eu sempre pedi quando eu rezo é que eu não tenho apego ao meu corpo físico, mas eu não consigo, eu falei pra ele. Me dói muito pensar que eu vou ficar longe da minha filha, da minha família, me dói muito, eu não sei. E ele falou, mas você já tá pronta para se desligar, você precisa vir e ajudar nessa quinta raça, você precisa ajudar essas crianças. E eu falei pra ele que eu não conseguia, e ele falou assim, eu sei como é difícil deixar Gaia, eu sei como é difícil deixar a Terra, eu sei como é difícil deixar que a Terra saia de você, mas você tá pronta para sair. E eu pedi para ele, eu falei, eu não posso, eu preciso estar no planeta, eu amo muito esse planeta e eu preciso estar lá. E ele falou, então a sua decisão é a sua decisão, porque a gente só fez tudo isso para que você estivesse aqui e para que você trabalhasse. Você tinha a escolha. Ele falou, só quero te avisar uma coisa. Quando cerrarem os meus olhos e essa luz sumir, você vai voltar para o seu corpo. Mas a dor que você vai sentir, você nunca sentiu na carne. E eu não sabia do que ele estava falando, porque eu não tinha noção, né? Eu estava num lugar que era pura luz, que era pura êxtase, era puro amor, era harmonia. Ele falou, você tá pronta então para sentir essa dor na carne? Eu falei, tô, eu não tenho medo de nada. Eu só não quero, eu só não tô pronta para largar meu corpo e largar o planeta. E ele falou, tá bom. E de repente era como se fechasse uma câmera, assim. Aquela luz fechou e eu senti uma onda assim e eu abri o olho na UTI. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Gisele Sâmia, onde ela responde as nossas perguntas e também nos traz novas e profundas informações sobre a sua EQM. É imperdível e você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?